Amarildo Dias de Souza já está desaparecido há 10 anos. Patrícia Mieiro, desaparecida há 15 anos. Fernando Santa Cruz, desaparecido há 49 anos. Kesley Domingos de Freitas está desaparecida há 1 ano e 4 meses. Priscila Belfort, desaparecida há 19 anos. Limuel Silva dos Santos, e tem 1 ano que ele está desaparecido. Quem me dirá onde está aquele moço fulano de tal, filho, marido, irmão, namorado, que não voltou mais. Insiste um anúncio nas folhas dos nossos jornais. Achados perdidos, morridos, saudades demais. Mas eu pergunto e a resposta é que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Só sei que não sei quão sumido ele foi. Sei é que ele sumiu. E quem souber algo acerca do seu paradeiro, beco das liberdades, estreita e esquecida, uma pequena marginal dessa imensa Avenida Brasil. Mataram meu marido, sumiram com meu marido sem querer que nós soubesse. Eu, quando vim morar na Rocinha, eu já morava com meus patrões, que eu vim de Natal, aí fui morar com meus patrões, que vieram de Natal também. Aí foi na época que eu conheci o Amarildo, vendendo limão, vendendo biscoito no sinal. Aí ele foi na casa dos meus patrões, pedir para meus patrões para namorar comigo e fazer uma vida comigo. Meus patrões aceitou, que viu que ele era uma boa pessoa. E durante isso tudo já tem 31 anos. Quando eu vim morar com o Amarildo, nós morávamos no barraco de madeira, cheio de rato e percevejo. Ele trabalhando de pedreiro, eu em casa de família, nós construímos um barraco em tijolo. E foi ali que nós tivemos nossa vida com nossos filhos e até agora. Quer dizer, não até agora porque ele já se foi. Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Para mim voltar aqui é muito difícil, porque toda vez que eu chego aqui, eu tô vendo a imagem. Meu marido sentado, limpando peixe. E quantas pessoas moravam nessa casa? Eu, 6 filhos, comigo 7, com ele 8, numa casa bem pequenininha. Anderson, você ainda tem esperança de encontrar os restos mortais do Amarildo? Pô, esperança sempre tem. Acordo, sonho com isso. Um dia, um policial teve nesse dia na ação, tocar o coração e falar, teu pai foi enterrado aqui. Nós só queremos só isso. Eu não tenho esperança, não. Não tenho esperança. Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. O Amarildo levantou de manhã, falou assim pra mim, Beth, faz um café que eu vou pescar, porque não tem carne pra nós comer. Ele chegou às 7 horas da noite. Quando o Amarildo saiu, foi que desceram e pegaram ele. Pegaram ele, já levaram e já sumiram. Pego na Rua 2, na UPP da Rua 2. Só foi eu chegar e perguntar para eles por que vocês pegaram meu marido e trouxeram para cá. O Major Edson falou, Beth, ele não tem nada contra a justiça, nós vamos liberar ele. Você vai para casa, nós vamos liberar ele. Aí eu falei, eu só vou sair daqui quando vocês liberarem meu marido. Continuei sentada lá na porta da UPP. Nisso já veio a patrulhinha, o Gol Bolinha, já abriram a porta, algemaram meu marido sem camisa e botaram dentro do carro da polícia. Levaram lá para o UPP do Portão Vermelho, lá dentro do mato. O major chegou pra gente e falou, o Major Edson, falou, teu pai estava aqui agora, teve aqui, averiguamos ele foi trazido porque ele parecia com bandido, que era igual ao teu pai,
mas teu pai não deve nada, foi liberado. O major continuou a falar que tinha liberado a Amarildo. E não foi nada disso. Em meio a essa luta toda, para chamarmos a atenção da sociedade, do poder público, para o caso de pessoas desaparecidas, eu recebo um telefonema da Rocinha por parte de parentes de um pedreiro que havia desaparecido na comunidade. Qual é a chance da sociedade se importar com isso? Naquela época, era mínima. E aí, então, eu corro à favela, volto de lá indignado e elaboro, juntamente com os integrantes do Rio de Paz, um ato público em Copacabana. E estendemos a faixa. Onde está Amarildo? Há uma cultura da banalização da vida humana no nosso país. Isso é muito evidente. Especialmente quando se trata do pobre e do negro. Nós somos pretos, somos pobres e somos favelados. Então, se a gente não tem uma mobilização tão grande da sociedade, o nosso caso, o tio Amarildo, ia ser como qualquer outro Amarildo que já aconteceu na favela. Porque é muito importante falar que o meu tio, ele não foi o primeiro e, infelizmente, não foi o último. O caso Amarildo paralisou a polícia de uma forma geral e eu fui voto vencido da cúpula porque eu falei, pelas minhas práticas como coordenador da UPP, já de imediato falei, olha, tem que tirar os acusados dali. Mas não, prevaleceu a decisão do comando de que aqueles acusados que já estavam ali sendo investigados, permanecessem nos mesmos postos, nas mesmas atividades. Isso foi ruim. Então não foi feito isso foi um tiro no pé, isso foi uma das coisas que também contribuiu para a derrocada das UPPs. A UPP da Rocinha era uma espécie de melhor imagem de todas as UPPs. O caso Amarildo é um caso que estabeleceu um marco nessa trajetória. Foi um divisor de águas, porque ele apontou diretamente para a participação de policiais militares de um projeto que tinha como objetivo uma mudança de paradigma na forma de realizar a segurança pública e na relação estabelecida com a comunidade. Nós tínhamos 25 policiais envolvidos numa empreitada criminosa. Não é uma laranja no cesto, era um cesto inteiro. Então, este caso, ele mexe com a UPP, ele altera a lógica da UPP, que era uma farsa. Esse descrédito gerou um acerramento das relações entre a polícia e as comunidades, e não só foi na Rocinha, se refletindo em praticamente todas as comunidades onde tinham as unidades de polícia pacificadora. A gente não pode nunca esquecer a figura de Orlando Zacconi nesse caso. Se não fosse Orlando Zacconi, hoje a família do Amarildo estaria inteiramente criminalizada. Houve divergências nas investigações feitas pela 15ª DP. O relatório do delegado adjunto Rochester Marreiros, que presidiu o inquérito da Paz Armada, concluiu com base em conversas gravadas de traficantes que Amarildo e a mulher estariam envolvidos com o tráfico. O ex-chefe de Marreiros, delegado titular Orlando Zacconi, discorda e classificou como ficção a conclusão do subordinado. Isso lhe rendeu várias inimizades dentro da polícia. O senhor se arrepende do que fez? Não, nunca. Quando eu fui ver o inquérito antes de mandar para a justiça, eu observei uma série de fraudes, que estavam sendo construídas para tentar criminalizar o tráfico pelo desaparecimento do Amarildo. E foi nesse momento que eu tive que intervir e isso tudo acabou chegando à mídia, à imprensa, como se fosse uma disputa de narrativa de dois delegados, mas o que estava em jogo ali era a verdade dos fatos. Foi a salvação do caso, deu um outro rumo para o processo, um rumo que levou à condenação dos policiais. Saiu hoje a sentença para os policiais do Rio de Janeiro envolvidos no desaparecimento, tortura e morte do auxiliar de pedreiro Amarildo de Souza. 13 PMs foram condenados. O major Edson Santos, ex-comandante da UPP da Rocinha, teve a maior pena, 13 anos e 7 meses. Nós tivemos aí uma máquina gigante sendo utilizada para desvendar, processar, condenar e julgar pessoas num crime, que foi identificado como tortura seguida de morte, mas no final das contas o corpo não é encontrado, sequer para dar possibilidade de velório para a família.
A família e os vizinhos de Amarildo fizeram uma passeata na Rocinha para pedir justiça e o fim da violência nas favelas. Foi uma cena muito marcante. Eu diria que o Brasil inteiro estava ali. A história do nosso país naquele quadro. A PM, os moradores, os parentes do Amarildo e lá embaixo, os condomínios de luxo de São Conrado. Quando a família me passou a palavra, eu chamei a atenção de todos para o fato de que estávamos no alto daquele morro, administrando um conflito cuja origem é essa gente, detentora do poder econômico, do poder político, sem um mínimo espírito público e que joga brasileiro contra brasileiro. O Rio de Paz também que ajudou nós, vieram me procurar, procurando a família, procurando meus filhos, tentaram organizar nossa cabeça, que estava todo mundo com a cabeça destrambelhada do fato do acontecimento. Sem o apoio do Rio de Paz, seria muito difícil. Talvez tivesse resultado desfechos diferentes. Aquela faixa que foi estendida lá no viaduto, né, que atravessa a pista de frente para a Rocinha, né, foi a primeira faixa a aparecer no ambiente social com a pergunta: cadê Amarildo? Né? E essa faixa foi do Rio de Paz. E o Cadê Amarildo passou a ser algo relevante, inclusive para impulsionar, né, a investigação para descobrir o que realmente tinha acontecido a partir do seu desaparecimento. Foi muito importante as manifestações de 2013, porque aquela galera que estava na rua, elas ecoaram a nossa voz. Cabral, bandido, ¿dónde está Amarildo? Cantan estos manifestantes en La Rocinha. Exigen explicaciones al gobernador de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A imprensa inteira demorou semanas para entrar no caso. A gente entra no caso depois que a população da favela desce, faz a manifestação e fecha o Lagoa Barra. Depois que o Rio de Janeiro para, o jornal manda um repórter para lá para cobrir a manifestação, para entender o que está acontecendo. Nisso, o Amarildo já tinha desaparecido há uma semana. No início falava que meu pai era bandido, que era aquilo. Tu vê uma pessoa, gente boa, humilde, saindo na mídia, falando que meu pai era traficante, que meu pai era envolvido, meu pai não era nada. Minha maior revolta foi isso. E eu falei, mãe, vou lutar até o final para mostrar que meu pai não era isso. E esses policiais que fizeram com meu pai vai pagar. E realmente, perto da minha casa tinha uma boca de fumo. E era eu, era a vizinha, era todo mundo ali, passava pelos meninos. Era tipo assim, a boca era ali e minha casa era como aqui. Que envolvimento é esse que meu marido tinha, que nós não tinha nem uma casa direito para morar? Sempre que há um delito causado por um agente público, um agente do Estado, há uma busca de criminalização da vítima ou até mesmo da família, porque a sociedade acha que a polícia pode matar. Como é que é a sua convivência com a PM aqui na Rocinha desde a morte do Amarildo? Eles me chamam de líder do morro, eles ficam debochando de mim. Como eles conhecem a família, meus filhos trabalham de mototáxi, eles querem render meus filhos, querem bater nos meus filhos. Então a família está nesse alvo todo. Nem eu tenho paz dentro da comunidade, por causa do caso do Amarildo, e nem meus filhos também. Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Fica uma sensação de que não teve um desfecho. A gente tem um momento fúnebre, que é o momento de despedida do corpo. É o momento que a gente deixa o nosso ente querido, o corpo do nosso ente querido lá, se despede e sabe onde está. A gente até hoje não sabe onde está o corpo do meu tio. Infelizmente, o Estado não se sente culpado. O Estado precisou ser culpabilizado, mas ele não se sente culpado e não se sente o provedor da destruição da nossa família. Na verdade, o Estado, ele prega que os pobres não têm cidadania, não é cidadão, é sub-raça. Você recebe alguma ajuda financeira do Estado? Não, só ganho uma pensão alimentícia. De qual valor é essa pensão? 1.320. A indenização até agora nada. A casa que eu tô tá em filtração, tá dando filtração, tá quase caindo. Não é um processo complicado, mas que a demora na justiça acaba contribuindo de maneira muito eficaz para ampliar o dano. E justiça que tarda é a justiça que falha, né? E a família, eles jogaram para escanteio, jogaram embaixo do viaduto.
Porque nós não temos o que comer dentro de casa, uma geladeira vazia. Você olha para a geladeira, só tem água, não tem um arroz, não tem um feijão. A família continua na penúria, né? E existe uma resposta diferenciada para os policiais que estão na base, que no caso desse processo foram condenados e expulsos da corporação, e os oficiais que acabam sendo mantidos porque eles têm um tratamento diferenciado no interior das corporações policiais. Que resposta é essa? É uma resposta que vai fazer a transformação no ambiente social? É uma resposta só midiática que acaba que não transforma a realidade desses desaparecidos? A família está até hoje procurando, querendo saber onde foi parar o resto mortal do Amarildo e até agora não teve resposta de nada. Bota as pistolas pro alto, aqui tá uma delícia. Mata a polícia. Quem pegou seu filho? Quando eu cheguei ali no Parque das Palmeiras, na Rua 3, Barra Muda, veio um jovem por volta de 15 anos que ele tinha e falou para mim tremer. Ele tremia muito, eu cheguei a encostar nas mãos dele, ele tremia e eu via que ele estava falando a verdade, sabe? Eu sentia ali o nervosismo dele. Eu falei, meu filho, você viu esse menino por aqui? Mostrei a foto para ele. E aí ele relatou para mim que tinham matado meu filho naquele lugar. Lá é a área de Comando Vermelho. E eu perguntei para ele por quê que fizeram isso, se meu filho não tinha envolvimento com o tráfico, nem com drogas, nem com nada. E aí ele falou porque não conheciam ele, não sabiam de onde ele era e quem era ele. Achavam que ele era do Danon. E aí eu perguntei para ele o que era Danon. E aí eles falaram que era uma comunidade rival deles. E eu falei, se mataram, eu quero o corpo. Eu quero pelo menos um pedaço. Naquele momento, eu queria qualquer coisa que simbolizasse. E ele pegou e falou, não, tia, não tem corpo. Falei, por que não tem corpo? Aí ele falou, porque queimaram o seu filho na torre. Queimaram ele e não tem corpo, não tem como. Sou mãe do Marcos Vinícius Bernardo Dias. Ele tinha 21 anos quando foi assassinado, tá? Ele tinha 21 anos, 23 horas e 14 minutos. Desapareceu 7 dias até eu encontrá-lo. Em relação aos assassinos, são traficantes? Eles eram esticas, né? No caso, é traficante, mas era traficante que ia para outro lugar e que era protegido pela polícia. Ele foi morto em Seropédica. Seropédica. Eles fizeram crueldade com meu filho. Por ódio que o meu filho era bonito, por inveja e porque meu filho namorou minha ex-nora, que namorou um desses assassinos. Depois que eu fui investigando com o tempo, as pessoas foram me contar até como que foi a morte do meu filho. Que ele falava assim, deixa eu ligar pra minha mãe, eu quero falar só com a minha mãe. Se a pessoa, mãe, eu vi isso. Eu ia todo dia lá na delegacia. Chegava lá, eu falei pro polícia, prende ele, você sabe quem é? Eles são os assassinos. E aí eles falaram pra mim, por que a senhora não prende, se a senhora sabe onde está? Eu falei, mas eu não sou paga pra isso. Quando eu fui na delegacia, eu queria que eles se prontificassem a ir naquele lugar comigo ou qualquer coisa assim, mas eu vi que ninguém fez nada. Eu não voltei, por quê? Pelo descaso. Quando eu fui à delegacia que eu falei que meu filho era um inocente, que o meu filho morreu inocentemente, que eu falei tudo aquilo, eu sofri um descaso muito grande. Tipo, o inocente não morre. Se o teu filho estava naquele lugar, aquilo ali é área de risco. Se o teu filho foi até aquele lugar, é porque ele foi atrás de alguma coisa. De droga, de... não sei do que. Eu não sei o que levou ele até lá. Mas pra polícia, ninguém morre inocente. Fui até a torre onde falaram que ele foi queimado.
Não achei nada, resíduos nenhum. E por amor que ele tinha por mim, eu tinha por ele, eu lutei tanto. Eu consegui encontrar onde meu filho estava enterrado. E ele estava enterrado atrás do chiqueiro. Desculpa. Meu filho era tão lindo. E foi uma visão tão feia. Como se o filho fosse um porco, um cachorro, alguma coisa que não tivesse valor nenhum. Assim que aconteceu, eu não tinha direito de chorar, porque eu tinha uma mãe mais debilitada do que eu tenho uma filha mais debilitada do que eu, e todos esperavam ver a minha reação. Se eu estivesse bem, todos estavam bem. Se eu chorasse, a casa desabava. Então eu escolhi viver. Todo dia passar uma maquiagem nova, todo dia me vestir de uma forma diferente, para todos verem que a aparência estava muito boa. Mas, na verdade, aqui dentro... Quando eu vou parar nas comunidades, eu descubro que uma fração daquelas pessoas desaparecidas não reapareceria jamais, porque havia sido morta e incinerada, lançada em cemitério clandestino, devorada literalmente por porcos e jacarés. Ali, filho, um corpo ali, ó, jacaré tentando comer, aqui na altura do Gardênia, mano. Olha lá, sinistro, olha lá. Tomo conhecimento da figura do picador, de gente que é contratada por bandidos para picotar as vítimas. Desaparecer com os corpos. Descubro que os corpos das vítimas são lançados na Baía de Guanabara, em rios. Aí, tô aqui no Guandu agora aqui. Olha isso, parece até que é mentira, né? Aí eu digo, quantos tomaram esse destino? Se botarmos aí 5%, 10%, aumenta-se significativamente a estatística de homicídio doloso. Em alguns lugares da cidade não é seguro fazer um registro de desaparecimento ou de qualquer outro fato, tá? No caso do desaparecimento, significaria dizer que aquele familiar que entrou na delegacia no dia seguinte ele pode ser o próximo desaparecido. Como é que alguém vai entrar numa delegacia de polícia para, por exemplo, anunciar ou denunciar um tráfico ou alguma coisa que acontece na porta da sua casa, sabendo que depois ela vai ter que voltar para casa? Isso não vai acontecer. Então, assim, a gente tem por propósito, inclusive, dentro dessa política de pessoas desaparecidas, estabelecer outras formas de comunicação que não sejam que não exponham tanto a sociedade, que não exponham tanto as pessoas, para diminuir esse número de subnotificação que certamente existe. As forças de segurança do Rio, elas já são notoriamente reconhecidas por uma insuficiência da resolução dos casos, no geral, dos crimes cometidos. E há, né, uma dificuldade muito grande de conseguir olhar esses desaparecidos como humanos que o são, né? Então, muitas vezes, as próprias famílias encontram um desafio enorme para sequer registrar a ocorrência. Então, você tem uma subnotificação muito grande. Quem vai dizer se o desaparecido desapareceu porque ele quis ou porque ele foi forçado? Era dia 19 de janeiro de 2022, véspera de feriado, e ele estava lavando a moto por volta de umas 10h30 da noite. E chegou um carro com 4 homens encapuzados, falando para ele entrar, e ele falava que vocês estão me confundindo, eu sou trabalhador. Deram um tiro pro alto e ele chamava pela minha mãe, vó, pedindo socorro, e botaram ele dentro do carro. E deram uma coronhada porque ele estava muito agitado e não queria entrar. E foi assim, a gente correu atrás para procurar e andar nas ruas, mas não encontramos nenhum vestígio. Desconfia de quem sejam essas pessoas? Supostamente milicianos, de Nova Iguaçu. Tem esperança ainda de encontrar? Não. Não tem. Pelo tempo que passou? Pelo tempo, pelas conversas que a gente sempre escuta de um, de outro, né? Então a gente não tem.
A senhora acha que ele está morto? Sim. As milícias, elas têm essa prática de forma muito frequente de matar e desaparecer com os corpos, mais do que deixar os corpos expostos. As milícias, elas são mais discretas, né, quando da sua atuação violenta contra rivais e contra a população em geral. Isso foi detectado, né, e aventou-se a possibilidade, inclusive, de que milicianos provavelmente estivessem mudando, modificando as suas práticas de dominação violenta desses territórios para não chamar a atenção das forças policiais, da repressão policial. Então, ao invés dos homicídios às claras, né, para impor o seu domínio, eles se valiam desses desaparecimentos, ou seja, não deixando vestígios para que a investigação policial pudesse se voltar para esses territórios onde eles têm esses domínios. Você tem esperança de pelo menos achar os restos mortais dele? Não sei, porque falaram que jogaram ele no rio, né? Então a gente não sabe, porque tem uma correnteza, não sabe se está no fundo, não sabe qual foi a situação. Nos últimos 3 anos, o número de desaparecidos no estado vem aumentando, enquanto o número de homicídios dolosos está caindo. O senhor vê relação entre esses números? Pode haver. Tem que ser pesquisado, né, observado com cautela, né, para ver essa relação. A gente tem um aumento, né, desses homicídios em áreas dominadas por facções do tráfico e a gente tem redução de homicídio em áreas dominadas pela milícia. São fenômenos que, à primeira vista, pelo menos, eles têm relação. O homicídio teve uma queda brusca porque parou de ter confronto, de ter conflitos entre facções rivais, grupos criminosos rivais, e passou a ter um monopólio da força, que no caso era da milícia. Nesses mesmos locais, os desaparecimentos aumentaram. E quem mais desaparece com corpos no Rio? A milícia, o tráfico ou a banda podre da polícia? Essa é uma boa pergunta. Nós fizemos um levantamento há bem pouco tempo atrás e o resultado foi que em áreas de milícia nós temos um número de desaparecimentos, de encontros de ossada, ou seja, cemitérios clandestinos também, muito maior do que em áreas do tráfico de drogas. O alvo era uma milícia que desde janeiro do ano passado atua em Itaboraí, uma das mais violentas da região, responsável por pelo menos 50 assassinatos. Muitas pessoas estão desaparecidas. Como hipótese, a gente levantou a ideia de que vários desses milicianos, eles são ex-policiais ou têm proximidades com policiais e, portanto, conhecem muito bem os procedimentos de investigação das polícias e sabem melhor do que ninguém fazer desaparecer corpos também. São justamente as áreas para onde a milícia se espraiou nos últimos tempos, são justamente as áreas que a gente vê um vácuo de investigação especializada desse tipo de caso. E isso acaba gerando um outro problema, que é a não priorização desses casos pelas outras delegacias. Boa parte desses que ali estão nas fileiras da milícia são parte do poder público responsável pela fiscalização e pela segurança daquele território, daquela região. A gerência da milícia, os tentáculos da milícia são muito maiores. A ideia de que se você, enquanto morador de uma região dessas, que tem um parente desaparecido, for denunciar na delegacia, qual é a chance da pessoa, do funcionário da delegacia, conhecer parte do poder que constitui o seu território? É muito maior quando a gente fala de milícia do que do tráfico. Tem uma mãe que ela virou para mim e falou assim: eu quero que você me juntar com vocês para ver se eu sobrevivo. Eu digo: por quê? Ela: olha, meu filho foi morto e eu só vi só a cabeça dele em cima do isopor, ele foi picotado. E falaram para mim, se eu fosse pegar, eu ia morrer, eu ia para ali igual com ele. E eu vivo atrás dessa mãe, hein? Pra ela abrir a boca, para ela falar, mas ela não tem coragem. O medo de denunciar é, inclusive, de você denunciar para o próprio miliciano. Ele cumpre o trabalho dele. E esse trabalho pode ser no balcão de uma delegacia. Esse trabalho pode ser recebendo esses familiares. Nenhuma autoridade te procurou para te dar ajuda? Não. Nunca? Nunca. De todos os lados existe um silêncio. É como se não existisse aquela pessoa, como se não tivesse acontecido.
Como é que a senhora vê essa ausência do Estado e a senhora tendo que cumprir esse papel? A Baixada Fluminense é um lugar, principalmente aqui, quilômetro 32, é um lugar onde as pessoas não querem falar, não querem dar visibilidade, mas assim, eu abri minha boca para falar, e aí eu comecei meu trabalho, comecei a acolher as mães. A gente se apoia muito, a gente se abraça, a gente chora junto, a gente se acolhe, é um acolhimento mútuo, não é um acolhimento solitário, sozinho. Eu falo, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos segurar uma mão da outra e vamos se sustentar. Filho, marido, irmão, namorado, que não voltou mais. Insiste um anúncio nas folhas dos nossos jornais. Achados, perdidos, morridos, saudades demais. O tempo aumenta tudo. Então a ferida, ela só vai aumentando, só vai aumentando. No dia 9 de janeiro de 2004, ela saiu para almoçar e acabou a história dela aí. Os 5 primeiros anos, eu tive bem essa sensação que alguma coisa ia acontecer, né? E fiquei na casa da minha mãe, que era o ponto central da família, né? O telefone é o mesmo, né? Então, assim, essas coisas são muito importantes para mim, até hoje. Agora, esperança que ela esteja viva e que um dia eu vou saber o que aconteceu, eu tenho. Não tem um minuto que eu não sinto saudade do meu filho. Às vezes tento me convencer que ele está bem, tento colocar dentro de mim, mas é muito difícil. Às vezes eu vou almoçar e fico pensando se ele tem comida para comer. Quando eu vou dormir, eu fico pensando, ele tem glaucoma, que é um problema seríssimo nas vistas, que tem que usar um colírio caro. Eu só quero ele perto de mim, só isso. Quero poder abraçar ele, quero poder estar do lado dele. Não interessa o que fez ou deixou de fazer, eu só quero ele perto de mim, que nada é mais importante do que ele perto de mim. A sociedade não sabe o que é desaparecimento, porque não é falado, não é publicado, a não ser quando tem um desaparecimento que vira mesmo uma notícia, né, do Brasil. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu na manhã de hoje o suspeito de ter assassinado o ator Jeff Machado. Bruno não reagiu no momento da prisão. O corpo de Jeff Machado foi achado no dia 22 de maio, concretado no piso de uma casa na zona oeste do Rio. Alguns casos ganham uma visibilidade maior na imprensa quando existe uma história muito macabra por trás, quando existe um desaparecimento que termina num desfecho de um homicídio. Quando nós temos um desaparecimento de um idoso, de uma pessoa com fragilidade mental que efetivamente está desaparecida, a imprensa, a sociedade, ela tem o poder de ajudar a encontrar. Na imprensa do Brasil, muito pouco fala de esse tipo de caso. A vida da pessoa que é mais pobre nesse país não tem valor. Terrível para falar. Mas eu acho que até a imprensa mostra isso, no jeito que eles cuidam para esse tipo de coisa. As empresas de imprensa não têm interesse. Revela muitas coisas sobre a imprensa. A questão da priorização. 2, a escassez de pessoal que leva a não investigação sistemática dos casos. 3, a não produção de reportagem de notícia quando a polícia não tem interesse ou não quer te passar informação. Esse problema existe e assim, é triste que seja assim, é ruim que seja assim, até pro próprio jornalismo, mas é o que acontece hoje. Quando desaparece uma pessoa na Baixada Fluminense ou na Zona Oeste de Campo Grande, de Santa Cruz e tal, elas não vão dar o mesmo ibope que vai dar quando acontece na Zona Sul do Rio de Janeiro. Porque você tem polícia julgando o que vale investigar e também você tem a imprensa julgando o que vale reportar. É por causa do volume de notícias desagradáveis que nós temos aqui. A imprensa, quando está começando a noticiar, não dá nem tempo de fazer o switch do assunto, porque já tem um outro caso acontecendo.
Segundo as investigações, os meninos Lucas, Alexandre e Fernando Henrique foram sequestrados e mortos em dezembro de 2020 porque teriam furtado uma gaiola de passarinhos do chefe do tráfico na comunidade do Castelar, Edgar Alves de Andrade. Ainda de acordo com a polícia, depois de serem torturadas e executadas, as crianças tiveram os corpos jogados em um rio do município. Você tem aqui no Rio de Janeiro, historicamente, entre 5 e 6 mil boletins de ocorrência de desaparecimento ao ano. Isso daria aí numa década aí 50, 60 mil. Quer dizer, isso é uma coisa realmente muito significativa. Tem uma situação que é quase que epidêmica. Nós não vamos resolver o problema de todos. Tentamos, mas não conseguimos. Temos plena consciência disso, né? Não somos exitosos 100%. Temos um índice de solução muito grande, mas tem pessoas que efetivamente não são localizadas. Ou temos investigações que nós concluímos, mas não conseguimos localizar os corpos, porque foram incinerados, ou porque estão em locais dominados por tráfico, por polícia, não se consegue chegar ao local preciso. Todas as mães querem essa resposta, vivo ou morto. Porque ali acaba o seu sofrimento da dúvida. Essa sensação é de ter uma dor, uma ferida aberta há 19 anos. Eu mesma fiquei doente, né? Eu engordei muito. Hoje eu tenho 4 stents. São 2 vítimas, o desaparecido e a família. Mas eu pergunto e a resposta é que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Era uma demanda da justiça, do Estado Democrático de Direito, que o Rio de Janeiro tivesse policiais focados na elucidação desses casos. E aí, então, fizemos muita pressão. Eu propus o seguinte para a Jovita. Jovita, faz um contato com as mães e sugere a elas que no próximo sábado todas estejam em Copacabana a fim de participarem de um ato público. A minha ideia é o seguinte, é amarrá-las em postes. A manifestação ia correr o planeta. 3 dias antes da manifestação, nós recebemos um contato da Polícia Civil do Rio de Janeiro para uma reunião. E aí, então, ali fomos informados de que eles haviam tomado a decisão de atender o nosso pedido e criar a Delegacia de Descoberta de Paradeiro de Pessoas Desaparecidas. O Rio de Paz, ele foi fundamental nessa luta, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Foi a sociedade civil pedindo. Só com uma delegacia é que a gente ia ter um tratamento adequado. E essa delegacia, nos moldes que ela veio, como a gente pediu, é um sonho. É um sonho amargo, mas é um sonho para muitas famílias. A gente também aproveitou o momento do Amarildo, que foi a época que se falava em desaparecido, né? Cadê o Amarildo? Que é o que a gente pergunta, né? Cadê a Priscila? Cadê a Paula, a Eliane, o João? Cadê essas pessoas? É impossível conversar com a Jovita Belfort e não ficar tocada com o que ela fala, com a sua narrativa e com o que ela sente diante da ausência do corpo da sua filha. Quando eu decido pela criação e apresento um programa, um projeto ao secretário de Segurança, dizendo que a Polícia Civil estava pronta para aquele desafio, foi um ganho. Hoje, a gente pode falar que essa delegacia de desaparecido foi um marco no estado do Rio de Janeiro, porque deu outra voz, deu outro status ao desaparecimento. É uma dor que destrói essas mães e elas é que estão aqui ao nosso lado, pleiteando, exigindo. Então, o meu trabalho é dirigido a elas, o meu respeito a elas. Muitas morrem sem saber do paradeiro dos seus filhos. Então, fazemos por elas, sempre por elas. Essa delegacia, ela exerce papel central na segurança pública do Rio de Janeiro, porque são mais de 5 mil pessoas desaparecidas por ano no nosso estado. Nós temos atribuição única e exclusivamente para o município do Rio de Janeiro. Então, na Baixada Fluminense, quem investiga desaparecimento é a Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, o setor de descoberta de paradeiros. Niterói e São Gonçalo também, o setor de descoberta de paradeiros. A única unidade especializada é a DDPA
no município do Rio de Janeiro. Nós precisamos reduzir o número de necessidades de investigações policiais. A Polícia Judiciária não terá condições nem braços para fazer a investigação em 5 mil, 6 mil desaparecimentos anos. Não há empenho no caso do meu filho, porque minha família é pobre. Aliás, porque eu sou pobre, meu filho, porque minha família se resumiria em meu filho. E seria diferente se a senhora tivesse dinheiro? Seria diferente, com certeza. O tratamento seria outro. Essa reclamação dos familiares, ela tem sempre um recorte social, assim. Dificilmente você vai encontrar uma família que reclame de ter sido maltratada ou que tenha havido qualquer tipo de desinteresse por parte de quem atende na delegacia, se for uma família branca que mora na zona sul do Rio de Janeiro, assim. Isso é muito característico das pessoas da periferia, né, das pessoas que moram em favelas. Se nós não ouvirmos a voz dessas mães inconsoláveis que não tiveram nem a oportunidade de enterrar um filho morto, qual é o sentido da vida em sociedade? Qual é o sentido da existência das instituições do Estado Democrático de Direito se elas não são capazes de ouvir o cidadão no momento da sua dor mais excruciante? Então, que essas mães sejam ouvidas. Tem que ter compaixão, tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do próximo. E se fosse seu filho? E se fosse sua mãe? Se você não gostaria de ter um bom tratamento? Então, esse é o mínimo que se exige para trabalhar aqui. 30% dos desaparecimentos do Estado estão localizados na zona oeste daqui da capital fluminense. Então, bairros que são populosos, mas 30% é muito. Outros 30% estão concentrados na Baixada Fluminense, nas principais cidades da Baixada Fluminense. 2/3 estão nesses 2 pedaços do estado do Rio de Janeiro e 1/3 está espalhado por todo o restante do estado. Tem alguma coisa errada ou alguma coisa que provoca esse desaparecimento. Certamente tem a questão da violência e certamente tem uma questão de mazela social, né, quer dizer, do estado social dessas regiões que provoca esses desaparecimentos. Nós temos, enfim, vários tipos de peritagem técnica, mesmo que podem ser feitas pelos próprios familiares dos desaparecidos. A mobilização das pessoas, dos conhecidos, ela é fundamental para a resolução desses casos. Nada disso é feito no Brasil, né? No fundo, nós temos um varejo de casos que é resolvido pontualmente, ou se espera que a pessoa apareça, e aí buscas desesperadas de familiares mobilizando recursos próprios, né? Enfim, não dá para a situação continuar dessa maneira. Né? Eu já fui até em Juiz de Fora com meu carro, os pneus estourou, eu já não tenho mais tostão, eu faço tratamento de câncer, porque tem 1 ano e pouco eu tive câncer nos seios, e meu filho que cuidava de mim, e eu cuidava dele, né? Aí é isso que eu estou vivendo, e estou caçando meu filho. Eu quero ter notícia do meu filho, só que eu não vejo movimentação. A polícia não me dá nenhuma notícia. É importante que uma pessoa em qualquer lugar desse estado seja bem atendida e seja atendida de uma forma qualificada, estando ela numa delegacia especializada ou não. É óbvio que a gente não vai conseguir, com o orçamento da Polícia Civil, criar em cada região do nosso estado uma delegacia de desaparecido. Mas eu acho que a gente poderia trabalhar com os dados do Instituto de Segurança Pública, verificar quais as regiões de maior incidência e trabalhar a qualificação dos servidores. Eu acho que é um dever de casa que a Polícia Civil poderia fazer. O que acontece é que não existe muito uma parceria da Polícia Civil com a gente. A gente gostaria que esses dados todos fossem mais interconectados, mas essa articulação que poderia ser muito mais intensa do que é na verdade. Quanto maior for essa rede de apoio, quanto mais houver conexão, mais rápido a gente consegue se espalhar e fazer as buscas que são necessárias. Houve diversas tentativas da criação de um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. E nós conseguimos criar o cadastro estadual de pessoas desaparecidas aqui do estado do Rio de Janeiro, mas é um cadastro que não se interliga com o cadastro de São Paulo. Se eu for para Minas Gerais e for atropelada e der entrada no hospital de Minas Gerais, sem consciência, e eles tentarem coletar as minhas digitais, não sabem que eu sou do Rio de Janeiro, eu estou sem identidade, sem nada.
eles vão confrontar com o banco de identidade do estado de Minas Gerais. Então, eu em Minas Gerais seria uma não identificada, da mesma maneira o cadáver. Existe o sistema operado pela Polícia Civil, existe o nosso sistema, que é o PLID, que é diferente do sistema da Polícia Civil, porque cabe à Polícia Civil esse olhar do desaparecimento mais como um crime. Esse fenômeno está diretamente ligado a outras questões, envolvendo inclusive a questão da doença mental. Então, a gente tem um olhar também um pouco maior, mais amplo. Escuta a voz, acha que tem alguém querendo matar ele. Então, ele está completamente surtado. Agora, eu tenho medo que alguém faça algo com ele. Eu não sei se ele teve um surto, eu não sei o que aconteceu. Ele saiu por volta de 3h30, 4 horas de casa, dizendo que ia encontrar com os amigos na padaria próxima onde eu morava. Ele sempre me dizia onde ele estava. Essa falta do celular foi que também complicou muito. Ele ter perdido o celular uma semana antes na obra foi que dificultou até a investigação da polícia, porque sem o telefone não teve como localizar ele. Existe alguma delegacia de descoberta de paradeiros onde a senhora mora? Não. E como é que a senhora tem que fazer? Eu saio de Nova Iguaçu e vou pro Jacarezinho. Se a Polícia Judiciária estiver dedicada a fazer boletins policiais que tomam algum tempo do agente, cartazes e esse tipo de práticas que são válidas, mas que podem ser substituídas por outros agentes nessa grande articulação, ela não vai ter tempo para investigar. Isso é um fato. Os recursos são limitados, a gente tem que tentar otimizar esses recursos e a nossa forma de otimizar os recursos é articulação. Precisamos eliminar essa massa de 5.000 desaparecidos, 6.000 desaparecidos ano e trazer isso para um universo que seja palatável, que seja investigável. Não digo nem que seja um erro só da polícia, mas é questão de priorização também. É muito difícil você investir muito dinheiro em algo que não necessariamente é crime. Mas eu pergunto e a resposta é que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Só sei que não sei quão sumido ele foi. Sei é que ele sumiu. Há muitas causas para o desaparecimento. Algumas delas podem estar relacionadas a homicídios, né? E depois, depois de cometidos, esconde-se o corpo, ou, enfim, os chamados desaparecimentos forçados, né? Isso pode sim estar acontecendo, assim como a relação entre os homicídios praticados pelas forças policiais. O que isso quer dizer? Quando os desaparecimentos diminuem, aumenta-se os autos de resistência, a letalidade policial. Juan Moraes, de 11 anos, voltava da casa de um amigo com um irmão, quando foi baleado durante uma suposta operação da Polícia Militar na favela do Anon, na Baixada Fluminense. Nos becos e vielas, o que acontece é que durante a noite, só a gente sabe. E só o nosso vizinho de janela que pode gritar e chamar o outro vizinho, que chama o outro vizinho, que chama o outro vizinho, e que a gente consegue qualquer tipo de mobilização. Num primeiro momento, nós fomos para o Corcovado com a faixa, com a seguinte pergunta: onde está Juan? No segundo momento, a natureza fez por nós o que o poder público não demonstrou interesse em fazer. Ela simplesmente permitiu que o corpo do Juan aparecesse. Ele foi lançado no rio e esse rio transbordou e trouxe o corpo do Juan para a terra. Alguém passava pelo local, identificou o corpo, houve uma perícia e descobriu-se que ali estava o Juan, um menino que havia sido morto numa operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, numa comunidade pobre da Baixada Fluminense. E aí então o foco passou a ser a elucidação da autoria do homicídio do Juan e da tentativa de ocultação de cadáver. E quem souber algo acerca do seu paradeiro, beco das liberdades, estreita e esquecida. Essa foto aqui foi o último aniversário dela. Aí, como ela é apaixonada por esse cachorro dela, fiz esse bolo quando ela viu, chorou, ficou emocionada. Ela está muito feliz nesse aniversário. Nossa senhora, eu acho que eu nunca vi a Patrícia tão feliz. Parece que estava se despedindo, né? Que seria o último aniversário dela. Achados perdidos, morridos, saudades demais.
como a última vez que ela foi vista foi naquele local e nós não tínhamos o corpo, aquilo para a gente significa que ela está ali para a gente. Mas, ao mesmo tempo, é uma angústia, porque eu não consegui a justiça que eu tanto quero, entendeu? Eu falo, meu amor, minha filha, a mamãe vai ter justiça, a mamãe vai fazer justiça do que fizeram com você. Patrícia desapareceu depois que saiu de uma festa na zona sul do Rio. A conclusão do Ministério Público e da Polícia Civil foi que o carro dela foi alvo de disparos depois de ter sido confundido com o veículo de um traficante. O corpo nunca foi encontrado. Para mim não são 15 anos, para mim parece que foi há um mês que ela se foi. E perder ela da maneira que eu perdi, né? Muita crueldade, né, que fizeram com ela. Nem para falar, eu errei, eu pensei que fosse alguma outra coisa, um bandido. Assumiu o que fez, mas não acabar com a vida dela, né? Uma garota de 24 anos. Tinha tudo pela vida, tudo. Trabalhando onde ela queria, no emprego que ela sempre sonhou, uma multinacional. E tudo foi por água abaixo. Uma testemunha-chave relatou à rádio Band News FM novas informações sobre a dinâmica da morte da jovem. Contou que Patrícia Miero foi atingida por tiros de fuzil disparados por policiais que estavam baseados na entrada da Barra. Os PMs, que mudaram a versão várias vezes, chegaram a dizer que a jovem perdeu o controle da direção e foi parar no canal. E aí começou a nossa luta para saber realmente o que aconteceu. Ela morreu no dia do aniversário do meu marido. Então, você imagina que dor que dá, né? Ele faleceu sem ver a justiça, né? Ele caiu em depressão, começou a fumar mais e mais, e o pulmão dele não aguentou para ele continuar comigo, né? Para a gente continuar a lutar, para a gente ter a justiça, porque eu quero ter a justiça do caso da minha filha, eu não quero que acabe em pizza. Eles têm que pagar por que eles fizeram. As polícias precisam, sim, compreender as críticas, torná-las uma autocrítica construtiva para aperfeiçoamento das suas instituições. Afinal de contas, você, como policial, é funcionário público. Você tem que entender que as políticas que você executa tem um implicado, que é a população. E a voz da população é fundamental. A gente já tem um problema de desigualdade na sociedade, porque uns têm mais voz do que outros. E a gente tem que ter uma busca mais ativa, porque os que têm voz já têm voz. Já vão pautar as políticas públicas, mas a gente tem que ter uma busca mais ativa para essas populações que são silentes, que são silenciadas. No Brasil, é muito difícil chegar a qualquer conclusão sobre, olha, por que os desaparecimentos sobem? Na verdade, o desaparecimento tem relação com o grupo criminoso organizado ou não tem? Essa resposta ela não existe hoje, porque você não tem um trabalho da polícia sério em, olha, a gente tem uma delegacia de desaparecimentos que trabalha com casos de desaparecimentos ligados ao crime organizado, casos que tenham suspeita de homicídio. O Brasil realmente não está ainda engatinhando sobre essa questão, ou seja, mesmo do ponto de vista do debate público, não é uma questão que ganha manchetes de jornais, que as pessoas discutem nas ruas, que as pessoas conversam sobre. Não é simplesmente assunto. Nós vamos ter que construir um projeto político que tenha, como um dos seus fundamentos a preservação da vida de todos para a construção de um Estado democrático em nosso país. Enquanto isso não for colocado, nós não vamos viver numa democracia plena. A nossa experiência, à frente tanto da Comissão de Direitos Humanos da UAB, ou como defensora de direitos humanos, atuando nessa pauta, também no âmbito da Comissão da Verdade, assim, ao que tudo indica, a maior letalidade policial implica o maior número de desaparecimento forçado. A gente tem hoje muitos casos, e não são poucos, eu estou falando de mais de 1000 casos em menos de um ano, de pessoas que são consideradas desaparecidas depois de operações policiais. Olha, essa categoria de desaparecido forçado é problemática, por causa da indeterminação. Ainda não há uma pesquisa aqui no Brasil para definir o que seja um desaparecimento forçado cometido por policiais ou não policiais e o desaparecimento como um fenômeno para ser investigado pela Polícia Civil. Isso cai tudo no mesmo saco categorial, vamos dizer assim. 71% dos casos de desaparecidos, eles retornaram para os seus lares ou foram encontrados, mas não registrados como reaparecimento. Caímos aí em menos de 30%. E dentro desses 30% você tem outros casos de desaparecimento que não necessariamente um homicídio doloso
por trás disso. Esses desaparecimentos forçados têm dificuldade da sua solução, porque seja a milícia ou seja o tráfico, as pessoas têm medo, né, de depor, as pessoas têm medo de dar informações, né? Então, eu não tenho dúvida que essa pode ser sim uma estratégia da milícia e que essa pode ser sim uma estratégia do tráfico de drogas, não há a menor dúvida disso. A expressão desaparecido forçado ela é perfeita, porque é o agente público pegando alguém e desaparecendo com ele. Isso começou a acontecer aqui com a população pobre, coloca-se dentro de um camburão e no meio do caminho desaparece. A sensação que eu tenho é que a gente vive num país que nas comunidades acontece tudo, os bandidos ou pessoas que fazem as coisas erradas, eles podem tudo e é como se o poder fosse deles ali e você não pode fazer nada. É o boizinho, caralho! Tropa de cão, porra! Caveira! Nós temos um número muito grande no Brasil de desaparecimentos. Isso é uma herança da ditadura empresarial militar criada no Brasil. São cruzes, sem nomes, sem corpos, sem datas. Memória de um tempo onde lutar por seus direitos é um defeito que mata. Como é que é passar quase 50 anos nessa ausência? Meu caso é um caso muito específico, porque meu pai desapareceu, eu não tenho memória viva do meu pai, né? Então meu pai é uma construção não só minha e dos meus familiares, mas também dos companheiros dele. Então ele terminava o seu curso de Direito e era servidor público. Era servidor público da Companhia de Águas de São Paulo, e militante da AP, né, da AP em 1974, quando todo o comando político da AP foi assassinado já aí no final do governo Médici, início do governo Geisel. O terrível do desaparecimento é a página não virada da vida, né? É sempre a dúvida. Porque quantos anos... Eu tenho uma tia que durante anos passava no ponto de ônibus, achava que era meu pai. Sempre tem a fantasia de achar que a pessoa, né, vai voltar. Minha avó até morrer não queria mudar de endereço. Transformei essa dor numa certa atividade política institucional. Cheguei à presidência da Ordem dos Advogados, tem tudo a ver com a minha história. Foi a ordem que lutou pela busca do corpo do meu pai, pela anistia dos meus tios. É um serviço que eu prestei dentro de uma luta política. Tem gente que não, que afundou na tristeza, na melancolia, se perdeu no caminho. Cada um reage de uma forma. Nós trabalhamos com 400 e poucos mortos, né, durante a ditadura militar, porque o que é contabilizado são os desaparecimentos das pessoas que estavam na luta política propriamente dita e que eram oriundos, digamos assim, de uma classe média, branca, que lutou contra a ditadura em sua maior parte. Houve muita resistência durante a ditadura militar e muitas mortes também, seja por pessoas que fugiam esse padrão, ou então mortes devidas ao crime comum. Isso não entra como parte dessa conta. Se incluíssemos isso na conta, seria maior. E talvez a gente conseguisse ter uma dimensão melhor também dessa herança da ditadura militar. Na ditadura militar, os desaparecimentos chamavam mais atenção pela condição das vítimas desaparecidas, que eram jovens estudantes de classe média. No Brasil, o desaparecimento e a morte de pessoas pobres, negras, né, socialmente despossuídas, nunca teve a mesma atenção. Meu pai era um filho da classe média, né? E a ditadura marcou isso porque os filhos da classe média fizeram oposição à ditadura. E nós não tivemos a compreensão que essa máquina ela é perene. Nunca parou de trabalhar na Baixada Fluminense, ela nunca parou de trabalhar nas favelas do Rio de Janeiro, suprimindo, matando, perseguindo, não prestando contas da sua justiça nas próprias mãos, não prestando conta da sua atividade corrupta. As polícias militares acabam espelhando o exército. E muitas vezes, infelizmente, não espelhando a parte boa que o exército deixou, mas uma herança maldita da ditadura. Essa violência exacerbada. Então cala a boca! Brasília, pacata e ordeira, Brasília desliga essa droga, então. E isso retorna de vez em quando, né? Retornou aí com o último presidente da República. Cala a boca, não perguntei nada. Retornou no seu discurso, retornou em toda essa onda que aproveitou esse momento infeliz da nossa história. Há uma espécie de uma transmissão de conhecimento de como desaparecer corpos que vem desde a época da ditadura. Isso passa das forças policiais, dos porões da ditadura,
do doicode, etc., para o jogo do bicho, do jogo do bicho para as milícias, né? Enfim, e essas são as técnicas que são comumente reproduzidas. O coronel reformado do Exército, Paulo Malhães, admitiu ontem à Comissão Nacional da Verdade que torturou, matou e ocultou cadáveres durante a ditadura militar. Pela forma mais correta, eles eram jogados no rio. Jogavam no rio depois de descaracterizar o corpo, cortar os dedos. O senhor não acha que isso seria uma certa? O fato da lei da anistia ainda estar em vigor no Brasil é um processo assim é uma pedagogia às avessas, né? Porque qualquer pessoa hoje que atua no escopo, né, de uma força policial ou no âmbito das Forças Armadas, enfim, e que sabe que aqueles torturadores, violadores de 40, 50 anos atrás não aconteceu nada, absolutamente nada com essas pessoas, certamente isso coloca essas pessoas num lugar de mais tranquilidade para cometer essas graves violações de direitos humanos, que é disso que se trata. Nós temos na cultura brasileira, das relações de poder, a mania, o hábito de fazer o consenso, a conciliação, né? Isso é da história brasileira. Eu, por exemplo, por ser advogado e ser filho de uma geração que lutou pela anistia geral e restrita, achava que estava correta a ideia de conciliação, né? Mas a verdade é que nós perdemos a justiça de transição no Brasil. Quantas pessoas você matou? Homens e mulheres. Tantos quanto foram necessários. Quando você transplanta essa ideologia, essa lógica de um inimigo a ser abatido para dentro dessas forças policiais, você está transportando uma ideia ou uma mensagem de que você tem inimigos internos a serem abatidos. Fossem eles os, entre aspas, os comunistas, que era o perigo da hora, sejam eles os pretos, pobres, favelados, que são os inimigos do momento. Esses policiais, eles entraram. O meu filho não tinha arma, meu filho não fazia parte do tráfico. Inclusive, ele estava com a camisa da escola. E eles entraram, eles saíram atirando em todo mundo. Naquele dia, foi o meu filho que foi morto. E aí, quando eles perceberam o que havia acontecido, eles pegaram meu filho, botaram meu filho dentro da viatura e levaram meu filho. Eles queriam que meu filho morresse, porque eles sabiam que ia dar muito problema para eles se meu filho sobrevivesse. Tem vídeo do meu filho no YouTube. O meu filho foi o 2º lugar do ranking do estadual do Rio de Janeiro, lutador de jiu-jitsu, desde os 6 anos de idade. A senhora chegou a fazer uma denúncia contra esses policiais militares em alguma delegacia ou no batalhão da área? Não, eu não cheguei. É como eu falei, eu tenho uma filha que sai todo dia de manhã para trabalhar, eu tenho um filho que treina. Eu tenho, com certeza sim, eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Hoje eu estou aqui porque, como eu falei, eu estou cansada de ficar calada. Cansada. Fui eu que perdi. Por que a investigação está sendo desmontada e a polícia militar está sendo armada com fuzil? Porque as pessoas querem violência, querem tiro, querem eliminação. Elas não querem investigação. Eu vou investigar o desaparecimento do filho da Dona Maria? Para quê? Para que a máquina pública vai fazer isso? Vai gastar dinheiro com isso? Não interessa. Eu posso trabalhar na excepcionalidade. Quando desaparece, quando sofre, quando um homicídio estarrece a opinião pública. Então, isso é a cultura que foi estabelecida no Rio de Janeiro, que, aliás, está umbilicalmente ligada à decadência do nosso Estado. O Estado reflete isso para o resto do país. E isso se reflete também na eliminação dos corpos, no desaparecimento das vítimas, no sumiço dos números. Eu acho que aquilo que a gente passou na ditadura nos ensinou a ser mais atentos e nos permitiu a construir um movimento democrático, da qual a gente não pode abrir mão. É muito esquisito quando você vê as pessoas que foram eleitas pelo sistema democrático fazerem apologia contra a democracia, né? Aquelas pessoas não estariam ali se não fosse a democracia. Então, quando a gente vê esse arcabouço de direitos humanos, isso foi possível porque nós sentimos a ditadura. Quem não sentiu na pele, sentiu no coração. Tinha uma visão muito generosa, talvez, da esquerda, do campo progressista,
de que nós tínhamos sido vitoriosos na redemocratização. E eu acordei um dia vendo que o povo brasileiro não compreende muito a ideia do autoritarismo e que a visão autoritária, ela sobreviveu à ditadura militar, ela está recrudescendo no Rio de Janeiro, por exemplo. Muita gente defende a ditadura militar, muita gente defende a supressão do direito do outro, muita gente defende a solução violenta. Eu já fui mais otimista com tudo isso. Hoje eu sinto esse um outro sofrimento. É como se a perda da vida do meu pai e de muitos outros tivesse sido, de certa forma, em vão. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. Tem muitas mães assim aqui, muitas. A minha história acaba sendo só mais uma de muitas histórias que tem aqui nesse lugar. De mães que perdem os filhos dessa maneira. Algumas que não têm realmente o direito de enterrar. Eu tenho uma amiga que falou que eles são um osso para dar o enterro, meu filho. Eu fico imaginando como é que uma mãe vive dessa maneira, sem você saber onde teu filho estava, você não tem o direito. Eu falei, eu vou encerrar a história, eu preciso ver meu filho. A imagem que eu vou ter para combater quando eu ficar pensando muito... vai ser essa daí, de ter visto ele no caixão, de ter me despedido do meu filho. Porque eu sou uma privilegiada. Se ele tá morto, eu quero enterrar. Eu consegui enterrar. Mas tem mães que não conseguem. Qual é o retorno que a senhora teve dos policiais? Nenhum. Não tem retorno. Eu entendo tudo que os familiares falam. Eu compreendo tudo. Eu compreendo a sensação de frustração. Nenhuma mãe nasceu para enterrar um filho, muito menos uma mãe nasceu para não enterrar um filho. E eu, mais do que ninguém, quero entregar o corpo de um filho a uma mãe. Esses crimes somente são elucidados quando a sociedade civil se organiza, vai às ruas, a imprensa faz a cobertura e assim, portanto, uma pressão implacável é exercida sobre o poder público. Não pode ter nenhuma felicidade com tanta infelicidade em volta. Não é humano. Isso não é, eu posso dizer, não é cristão. A gente vive uma política de desaparecimento de corpos e a gente sabe exatamente qual é a cor e o local que as pessoas desaparecem. Isso já é algo cultural, né? Então, o que demonstra que o enfrentamento a essa questão, problema, não é um enfrentamento só de mudança de governo, mudança de poder político, mas que requer mudanças estruturais no Estado e na sociedade brasileira. A gente não quer sobreviver, a gente quer viver. E se, por um acaso, acontecer qualquer coisa com a gente e a gente morrer, a gente quer ter o direito de fazer o nosso momento fúnebre e a nossa despedida dos nossos. Nós somos de matéria, de carne e osso, não dá para assumir. Como é que você não consegue ter nenhuma informação sobre o paradeiro da pessoa 30, 40 anos depois? Isso é inconcebível. Você tem esperança que esse drama vá terminar em breve? Tenho. A minha fé é o que tem me mantido de pé todos os dias. Que no tempo certo eu vou ter meu filho nos meus braços. Com certeza. Se eu perder a esperança, eu não sei o que seria de mim. Não desmereça uma família de desaparecido. Não desmereça um cartaz de desaparecido. É uma dor que não para nunca. Para a senhora faria muita diferença se encontrasse os restos mortais do seu filho? Faria. De a família poder fazer a cerimônia e, enfim, um enterro digno, né? Não ser jogado de qualquer forma ali, jogado ali. Hoje, nesse momento, faria muita diferença. O ciclo não se encerra quando você tem um filho desaparecido. Está sempre aberto. São diferentes as histórias, mas com final, o mesmo final, né? Que é a morte. Então eu encontrei uma coisa mais amarga do que a morte, que é o desaparecimento. Quem me dirá onde está aquele moço fulano de tal, filho, marido, irmão, namorado, que não voltou mais. Insiste um anúncio nas folhas dos nossos jornais. Achá-los perdidos, morridos,
saudades demais. Mas eu pergunto e a resposta é que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Só sei que não sei quão sumido ele foi. Sei é que ele sumiu. E quem souber algo acerca do seu paradeiro, beco das liberdades, estreita e esquecida, uma pequena marginal dessa imensa Avenida Brasil. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. De obscuros personagens, as passagens, as coragens são sementes espalhadas nesse chão. De Juvenais e de Raimundos, tantos Júlios de Santana, dessa crença num enorme coração. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentaram encontrar a solução. São cruzes, sem nomes, sem corpos, sem datas. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. E tantos são os homens por debaixo das manchetes, são braços esquecidos que fizeram os heróis. São forças, são suores que levantam as vedetes de teatro, de revistas, que é o país de todos nós. São vozes que negaram liberdade concedida, pois ela é bem mais sangue, ela é bem mais vida. São vidas que alimentam nosso fogo da esperança, o grito da batalha, quem espera nunca alcança. Eu, quando o sol nascer, é que eu quero ver quem se lembrará. Eu, quando amanhecer, é que eu quero ver quem contará. Eu não posso esquecer essa legião que se entregou por um longo dia. Eu quero é cantar essa mão tão calejada que nos deu tanta alegria. E vamos à luta.